A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, vamos estar lendo o livro de 2 Reis, capítulo 19. Ezequias consulta Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciões do sacerdote cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este é o dia de angústia, de disciplina, de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, o Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, repreenderá as palavras que ouviu, ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse: Dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei de Etiópia, se dizia: ele saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis, Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, a quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, a como destruíram totalmente. E crê tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram. Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Eden, que estavam em Telassar, onde está o rei Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor, orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu que somente és Deus em todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais lhe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações com as suas letras, lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, o Senhor nosso Deus livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi.
E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti, filha de Jerusalém. Meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemasse, contra quem alçastes a voz arrogantemente erguestes os olhos contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao sumo dos montes e ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo de todos os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Chegará às suas pomadas, chegará às suas pousadas extremas e ao denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas dos estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o vinha pelejado. Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzistes os montões de ruínas, as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subiu até aos meus ouvidos. E eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viste. Isso será por sinal este ano, que comerá o que espontaneamente nascer no segundo ano, o qual daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e colhei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar as raízes para baixo e dará fruto por cima, porque Jerusalém será restante, e do monte Sião, o qual escapou o zelo do Senhor, fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ele com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial 16 assírios, 181.000. E quando se levantaram aos restantes
pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Repartiram-se Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus Adrameleque, e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. E assim a gente finaliza o capítulo 19 do livro de 2 Reis.